Além dessas contam-se ainda as tributárias, 150 e 152, as financeiras, 167, e as administrativas, 37, XVI 17. Veda-se-lhes implicitamente tudo o que for sido enumerado apenas para a União, 20, 21 e 22, e para os municípios, 29 e 30. 98. Competências estaduais comuns e concorrentes. Estão destacadas no art. 23. 99. Competências estaduais materiais. A área de competência dos estados se limita à seguinte classificação: competência econômica, social, administrativa, financeira e tributária. 100. Competência legislativa. Não vai muito além do terreno administrativo, financeiro, social, de administração, gestão de seus bens, algumas coisas na esfera econômica e quase nada mais, tais como elaborar e votar leis complementares à Constituição Estadual, votar o orçamento, legislação sobre tributos, etc., legislar plenamente ou suplementarmente sobre as matérias relacionadas no art. 24. Organização dos governos estaduais. 101. Poder Legislativo Estadual. A Assembleia Legislativa é o seu órgão, é unicameral. Compõe-se de deputados, eleitos diretamente pelo sistema proporcional, para um mandato de 4 anos. Sobre o seu funcionamento, reúne-se na capital, em sessão legislativa ordinária, independente de convocação, na data fixada pela Comissão Europeia. As atribuições de competência exclusiva serão aquelas que se vinculam a assuntos de sua economia interna, seu controle prévio e sucessivo de atos do Executivo. 102. Poder Executivo Estadual. É exercido por um governador, eleito para um mandato de 4 anos. A posse se dá perante a Assembleia. As atribuições do governador serão definidas na Comissão Europeia. Os impedimentos decorrem da natureza de suas atribuições, assim como ocorre com o presidente, independentemente de previsão especificada na Comissão Europeia. O processo e o julgamento dos crimes de responsabilidade serão estabelecidos na respectiva Constituição, seguindo o modelo federal. 103. Poder Judiciário Estadual. O Constituinte Estadual é livre para estruturar sua justiça, desde que preveja o Tribunal de Justiça, como órgão de cúpula da organização judiciária. A divisão judiciária compreende a criação, a alteração e a extinção das seções, circunscrições, comarcas, termos e distritos judiciários, bem como sua classificação. A competência dos tribunais e juízes é matéria da Constituição e leis de organização judiciária do Estado. A CF indica algumas competências do TJ, 96 e 99. Conteúdo da Constituição Estadual. 104. Elementos limitativos. Referem-se aos direitos fundamentais do homem. A Comissão Europeia não tem que tratar dos direitos fundamentais que constam no título 2º da CF. A Comissão Europeia pode ampliar os limites à atuação das autoridades. Os princípios da legalidade e da moralidade administrativa podem ser reforçados. 105. Elementos orgânicos. Terá que aceitar a forma republicana e representativa de governo, o sistema eleitoral majoritário em 2 turnos para governador, etc., se quer pertine a ela cuidar desses assuntos, definidos em definitivo pela CF. Terá maior autonomia na organização do judiciário, estabelecendo os órgãos que melhor atendam os interesses da justiça local, observados os princípios constitucionais. 125. 106. Elementos socio-ideológicos. São regras de ordem econômica e social dos municípios. 107. Fundamentos constitucionais. São considerados componentes da estrutura federativa, arts. 1º e 18. 108. Base constitucional da autonomia municipal. A autonomia municipal é assegurada pelos arts. 18 e 29, e garantida contra os estados no art. 34, c. Autonomia significa a capacidade de poder gerir os próprios negócios, dentro de um círculo prefixado por entidade superior. A autonomia municipal se assenta em 4 capacidades: de auto-organização, de autogoverno, normativa própria e de auto-administração. 109. Capacidade de auto-organização.
consiste na possibilidade da elaboração da lei orgânica própria. 29. 110. Lei orgânica própria, espécie de Constituição Municipal, indicará, dentre a matéria de sua competência, aquela que lhe cabe legislar com exclusividade a que lhe seja reservado legislar supletivamente. A própria CF já indicou seu conteúdo básico, art. 29. 111. Competências municipais. O art. 30 discrimina as bases da competência municipal, além das áreas de competência comum previstas no art. 23. Governo Municipal. 112. Poderes Municipais. É constituído só de poder executivo, exercido pelo prefeito, e de poder legislativo, exercido pela Câmara Municipal. 113. Poder Executivo Municipal. É exercido pelo prefeito, cabendo à lei orgânica discriminar suas funções. 114. Poder Legislativo Municipal. A Câmara Municipal deverá também ter suas atribuições discriminadas pela lei orgânica, as quais se desdobram em 4 grupos: função legislativa, meramente deliberativa, fiscalizadora e julgadora. 115. Subsídios de prefeitos, vice e vereadores. Será fixado por lei de iniciativa da Câmara, sujeita aos impostos gerais, nos termos do art. 39, parágrafo 4º, TEC, 1998. Do Distrito Federal. 116. Natureza. Tem como função primeira servir de sede do governo federal. Goza de autonomia político-constitucional. Podemos concebê-lo como uma unidade federada com autonomia parcialmente tutelada. 117. Autonomia. Está reconhecida no art. 32, onde declara que se regerá por lei orgânica própria. Compreende, em princípio, as capacidades de auto-organização, autogoverno, autolegislação e auto-administração sobre áreas de competência exclusiva. 118. Auto-organização. Essa capacidade efetiva-se com a elaboração de sua lei orgânica, que definirá os princípios básicos de sua organização, suas competências e a organização de seus poderes governamentais. 119. Competências. São atribuídas as competências tributárias e legislativas que são reservadas aos estados e municípios. 32 e 147. Observe-se que nem tudo que cabe aos estados foi efetivamente atribuído à competência do DF, como legislar sobre a organização judiciária. 22, XV. Governo do Distrito Federal. 120, Poder Legislativo. A Câmara Legislativa compõe-se de deputados distritais, eleitos pelo sistema proporcional, aplicando-se-lhes as regras da CF, referidas aos congressistas, 53, 54 e 55, sobre inviolabilidade, imunidades, renumeração, perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 32, parágrafo 3º, C/C 27. 121. Poder Executivo. É exercido pelo governador, que será eleito para um mandato de 4 anos, na mesma época que as eleições estaduais. IV. Da Administração Pública. Estruturas básicas da Administração Pública. 122. Noção da administração. Administração pública é o conjunto de meios institucionais, materiais, financeiros e humanos preordenados à execução das decisões políticas. 123. Organização da administração. É complexa, porque a função administrativa é institucionalmente imputada a diversas entidades governamentais autônomas, expressas no art. 37. 124. Administração direta, indireta e fundacional. Direta é a administração centralizada, definida como conjunto de órgãos administrativos subordinados diretamente ao poder executivo de cada entidade. Indireta é a descentralizada, que são órgãos integrados nas muitas entidades personalizadas de prestação de serviços ou exploração de atividades econômicas, vinculadas a cada um dos executivos daquelas entidades. Fundacional são as fundações instituídas pelo poder público, através de lei. Órgãos superiores da administração federal. 125. Natureza e posição. Segundo o art.
84, e o presidente exerce o executivo, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Os ministros, assim, estão na cúpula da Organização Administrativa Federal. 126. Atribuições dos ministros. Cabem-lhe, além de outras estabelecidas na CF e na lei: a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades na área de sua competência. b. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. c. Apresentar ao presidente relatório anual de sua gestão. d. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe foram outorgadas ou delegadas pelo presidente. 127. Condições de investidura no cargo: ser brasileiro, ser maior de 21 anos e estar no exercício de seus direitos políticos. 87. 128. Juízo competente para processar e julgar os ministros pelo STF nos crimes comuns e nos de responsabilidade que cometerem sozinhos. 102. E c. Pelo Senado, em processo e julgamento idênticos aos do presidente, nos crimes de responsabilidade. 51. E 52. E, par ponto único. 85 e 86. 129. Os ministérios são criados e estruturados por lei, que também disporá sobre suas atribuições. 88. Cada ministério tem sua estrutura básica dividida em secretárias. Conselhos. 130. Generalidades. Conselhos são organismos públicos destinados ao assessoramento de alto nível e de orientação e até deliberação em determinado campo de atuação governamental. 131. Conselho da República. É órgão superior de consulta do presidente, com competência para pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e sobre outras questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. 89 e 90. 132. Conselho de Defesa Nacional. É órgão de consulta do presidente nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, competindo-lhe opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território. Órgãos superiores estaduais. 133. Secretárias de Estado. Os secretários de Estado auxiliam os governadores na direção superior da administração estadual. Sempre exerceram as mesmas atribuições que acima apontamos como de competência dos ministros. Dos princípios constitucionais da administração pública. 134. Colocação do tema. A administração é informada por diversos princípios gerais, destinados, de um lado, a orientar a ação do administrador na prática dos atos administrativos e, de outro lado, garantir a boa administração, que se consubstancia na correta gestão dos negócios e no manejo dos recursos públicos no interesse coletivo. 135. Princípio da finalidade. O ato administrativo só é válido quando atende seu fim legal, ou seja, submetido à lei. Impõe que o administrador público só pratique o ato para o seu fim legal. A finalidade é inafastável do interesse público. 136. Princípio da impessoalidade. Significa que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. 137. Princípio da moralidade. A moralidade é definida como um dos princípios da administração pública. 37. Consiste num conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da administração. 138. Princípio da probidade administrativa. Consiste no dever de o funcionário servir a administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. 139. Princípio da publicidade. O poder público, por ser público, deve agir com a maior transparência possível, a fim de que os administrados tenham, a toda hora, conhecimento de que os administradores estão fazendo. 140. Princípio da eficiência, introduzido no art.
37 pela EC 1998, orienta a atividade administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe a menor custo. Rege-se pela regra da consecução do maior benefício com o menor custo possível. 141. Princípio da licitação pública. Significa que essas contratações ficam sujeitas ao procedimento de seleção de propostas mais vantajosas para a administração. Constitui um princípio instrumental de realização dos princípios da moralidade administrativa e do tratamento isonômico dos eventuais contratantes com o poder público. 142. Princípio da prescritibilidade dos ilícitos administrativos. Nem tudo prescreverá. Apenas a apuração e punição do ilícito, não, porém, o direito da administração ao seu ressarcimento, a indenização, do prejuízo causado ao erário. 37, parágrafo 5º. 143, princípio da responsabilidade civil da administração. Significa a obrigação de reparar os danos ou prejuízos de natureza patrimonial que uma pessoa causa a outrem. O dever de indenizar prejuízos causados a terceiros por agente público, compete à pessoa jurídica a que pertencer o agente, sem necessidade de comprovar se houve culpa ou dolo. Art. 37, parágrafo 6º. Dos servidores públicos, agentes administrativos. 144, agentes públicos e administrativos. O elemento subjetivo do órgão público, titular, denomina-se genericamente agente público, que, dada a diferença de natureza das competências e atribuições a ele cometidas, se distingue em agentes políticos e agentes administrativos, que são os titulares de cargo, emprego ou função pública, compreendendo todos aqueles que mantêm com o poder público relação de trabalho, não eventual. 145. Acessibilidade à função administrativa. A CF estatui que os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, art. 37, e, CF. TEC, 1998. 146. Investidura em cargo ou emprego. A exigência de aprovação prévia em concurso público implica a classificação dos candidatos e nomeação na ordem dessa classificação. Não basta, pois, estar aprovado em concurso para ter direito à investidura. Necessária também é que esteja classificado e na posição correspondente às vagas existentes, durante o período de validade do concurso, que é de 2 anos. 37, independem de concurso as nomeações para cargo em comissão. 37, e 147, contratação de pessoal temporário. Será estabelecido por lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Art. 37, X. 148, Sistema remuneratório dos agentes públicos. Espécies. A EC 1998 modificou o sistema remuneratório dos agentes, com a criação do subsídio, como forma de remunerar agentes políticos e certas categorias de agentes administrativos civis e militares. É usada a expressão espécie remuneratória como gênero, que compreende o subsídio, o vencimento, os vencimentos e a remuneração. 149, isonomia, paridade, vinculação e equiparação de vencimentos. Isonomia é igualdade de espécies remuneratórias entre cargos de atribuições iguais ou assemelhados. Paridade é um tipo especial de isonomia, é igualdade de vencimentos a cargos e atribuições iguais ou assemelhadas pertencentes a quadros de poderes diferentes. Equiparação é a comparação de cargos de denominação e atribuições diversas, considerando-os iguais para fins de lhes conferirem os mesmos vencimentos. Vinculação é a relação de comparação vertical. Vincula-se um cargo inferior com outro superior, para efeito de retribuição, mantendo-se certa diferença, aumentando-se um, aumenta-se o outro. 150. Vedação de acumulações remuneradas. Ressalvadas as exceções expressas, não é permitido a um mesmo servidor acumular 2 ou mais cargos ou funções ou empregos, seja da administração direta ou indireta. 37, XVISV. 151. Servidor investido em mandato eletivo. O exercerá observando as seguintes regras.
1. Se se tratar de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado da sua atribuição. 38. E o afastamento é automático. 2. Mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração, se verifica com a posse. 3. Mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, exercerá ambas. Em qualquer das hipóteses, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Servidores públicos. 152. Aposentadoria, pensão e seus proventos. A aposentadoria dos servidores abrangidos pelo regime previdenciário de caráter contributivo, art. 40, cf. Tec. 20, 98, se dará, por invalidez permanente, compulsoriamente aos 70 anos com provento proporcionais ao tempo de contribuição e voluntariamente. Sobre a pensão, é determinado que os benefícios da pensão por morte será igual ao valor dos proventos do falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no parágrafo 3º do art. 40. Ler mais sobre o assunto, pagues. 670 a 675, 153, efetividade e estabilidade, o art. 41, cf. A EC 1998 diz que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Cargo de provimento efetivo é aquele que deve ser preenchido de caráter definitivo. São requisitos para adquirir a estabilidade, a nomeação por concurso e o exercício efetivo após 3 anos. 154. Vitaliciedade. É assegurada pela CF a magistrados, membros do Tribunal de Contas e membros do MP. Essa garantia não impede a perda do cargo pelo vitalício em 2 hipóteses. Extinção do cargo, caso em que o titular ficará em disponibilidade com vencimentos integrais. E demissão, o que só poderá ocorrer em virtude de sentença judicial. 155. Sindicalização e greve dos servidores públicos. É expressamente proibida aos militares, cabível só aos civis. Quanto à sindicalização, não há restrições. 37, vi. Quanto à greve, o texto constitucional estabelece que o direito de greve dos servidores será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, o que, na prática, é quase o mesmo que recusar o direito prometido. V. Bases constitucionais das instituições financeiras, do Sistema Tributário Nacional. 156. Componentes. O Sistema Tributário Nacional compõe-se de tributos, que, de acordo com a Constituição, compreendem os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. 145. Tributo é gênero. 157. Empréstimo compulsório. Só pode ser instituído pela União, mediante lei complementar no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional ou para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 148. 158. Contribuições sociais. É competência exclusiva da União instituir contribuições sociais, Seguridade Social e Previdenciária. 195, e a terceiro, e 201, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. A doutrina entende que todas essas contribuições compulsórias têm natureza tributárias, reputadas como tributos parafiscais. 159. Normas de prevenção de conflitos tributários. Estamos chamando assim a disciplina normativa, por lei complementar e por resoluções do Senado Federal da matéria tributária. 160. Elementos do Sistema Tributário Nacional. Distinguem-se os seguintes elementos, além das disposições gerais, 145 a 149. A. Limitações do poder de tributar, 150 a 152. B. A discriminação da competência tributária, por fontes, 153 a 156. C. As normas do federalismo cooperativo, consubstanciadas nas disposições sobre a repartição das receitas tributárias, discriminação pelo produto, 157 a 162.
Limitações do poder de tributar. 161. Princípios constitucionais da tributação e sua classificação. Podemos classificá-los em princípios gerais, especiais, específicos e as imunidades tributárias. Os princípios gerais são expressos, da legalidade, igualdade tributária, da personalização dos impostos e da capacidade contributiva, da irretroatividade, da proporcionalidade razoável, liberdade de tráfego, ou decorrentes, da universalidade e da destinação pública dos tributos. Os princípios especiais constituem-se das vedações constantes dos arts. 151 e 152. Os específicos referem-se a determinados impostos, e assim se apresentam: da progressividade, da não cumulatividade do imposto e da seletividade do imposto. As imunidades fiscais, instituídas por razões de privilégio, ou de considerações de interesse geral, excluem a atuação do poder de tributar. Discriminação constitucional do poder de tributar. 162. Natureza e conceito. A discriminação de rendas é elemento da divisão territorial do poder político. Insere-se na técnica constitucional de repartição de competência. 163. Sistema discriminatório brasileiro. Combina a outorga de competência tributária exclusiva, por fonte, designando expressamente os tributos de cada esfera governamental, com o sistema de participação no produto da receita tributária de entidade de nível superior. Discriminação das rendas por fonte. 164. Atribuição constitucional de competência tributária. Compreende a competência legislativa plena, e é indelegável, salvo as funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária e outras de cooperação entre essas entidades públicas, conforme dispuser lei complementar. 23. Par ponto único. Discriminação das rendas pelo produto. 165. Técnicas de repartição da receita tributária. Predomina o critério da repartição em favor da entidade participante, mas é possível distinguir três modalidades de participação: em impostos de decretação de uma entidade e percepção por outras, 157 e 158, e em impostos de receita partilhada segundo a capacidade da entidade beneficiada e em fundos. 166. Normas de controle e disciplina da repartição de receita tributária. Cabe à lei complementar estabelecer regras e disciplinar do sistema de repartição de receitas, impondo-se ao TCU a tarefa de efetuar o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação das finanças públicas e do sistema orçamentário. 167. Disciplinar das instituições financeiras. O art. 163 declara que a lei complementar disporá sobre finanças públicas, dívida pública externa e interna, concessão de garantias da dívida pública, emissão e resgate de títulos, fiscalização das instituições financeiras, operações de câmbio e compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União. 168. Função do Banco Central. A competência da União para emitir moeda, 21, será exercida exclusivamente pelo Banco Central. 164. Estrutura dos orçamentos públicos. 169. Instrumentos normativos do sistema orçamentário. O sistema orçamentário encontra fundamento constitucional nos arts. 165 a 169. O primeiro desses dispositivos indica os instrumentos normativos do sistema: a Lei Complementar de Caráter Financeiro, a Lei do Plano Plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. 170. Orçamento-Programa. Trata-se de planejamento estrutural. A integração do orçamento público com o econômico garante a necessária coordenação entre a política fiscal e a política econômica. Princípios orçamentários. 171. Conteúdo dos orçamentos. Orçamento é o processo e o conjunto integrado de documentos pelos quais se elaboram, se expressam, se aprovam, se executam e se avaliam os planos e programa de obras, serviços e encargos governamentais, com estimativa de receita e fixação das despesas de cada exercício financeiro.
172. Formulação dos princípios orçamentários. Foram elaborados pelas finanças clássicas, destinados a reforçar a utilidade do orçamento como instrumento de controle parlamentar e democrático sobre a atividade financeira do executivo, orientar a elaboração, aprovação e execução do orçamento. São os seguintes: princípio da exclusividade, da programação, do equilíbrio orçamentário, da anualidade, da unidade, da universalidade e da legalidade.